Fala, minha gente linda do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, para quem já me conhece no Instagram, já sabe quem eu sou, mas para quem não me conhece, me chamo Luana, tenho 28 anos e sou nutricionista. Porém, criei esse canal aqui para ser muito além do CNPJ, que vocês vão conhecer a outra parte da Luana, né? Como vocês sabem, ou quem ainda não sabe, quem não me conhece, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo YouTube, né? Quando eu estou em casa no final de semana, eu consumo a plataforma. Então, assim, é um lugar onde a gente consegue se conectar melhor com as pessoas, consegue transmitir a realidade real, né? E eu achei de uma forma de trazer a Luana pra cá pra vocês conhecerem o outro lado dela, a outra face. E nada melhor do que estar aqui. Então você que gosta de lifestyle, corrida, treinos, rotina, o dia a dia ali, o real, sejam muito bem-vindos ao meu canal, porque aqui eu irei mostrar pra vocês a verdadeira Luana, né? A Luana que tá ali todo dia acordando cedo, trabalhando, tentando motivar vocês, estudando, trazendo o melhor dela sempre, todos os dias. E quem já me segue lá no Instagram, inclusive, você que ainda não me segue, já vou deixar o arroba aqui. Gente, quando eu pensei na minha vida que eu ia falar essa frase. Já vou deixar o arroba aqui, já sigam. Sigam também o canal, ative o sininho, já deixe seu like, tá? Porque quanto mais vocês curtirem, mais vocês indicarem para amigos, mais pessoas vão ver. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de muito conteúdo bom que vai ter aqui. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e pedi para vocês mandarem perguntas até para você, como o primeiro vídeo, né? Pra gente se conhecer, vocês me conhecerem. E eu anotei, né, gente, porque eu trabalho a moda antiga, tá? Eu vou botar as perguntas aqui. Porém, para poder eu ler, tá aqui tudo anotado, sim, eu funciono dessa forma até hoje. Adoro um caderninho, adoro caneta, adoro tá aqui, ó, vendo o que eu tô fazendo. Ai, Deus, olha, isso porque eu só tenho 28, mas tá bom. Vamos lá. Primeira pergunta. Quem é a Luana quando ela não está sendo nutricionista? Cara, inclusive, eu queria parabenizar vocês pelas perguntas, tá? Porque vocês se inspiraram. Tem umas perguntas aqui bem intensas. Mas é isso, vamos lá. Quem é a Luana quando ela não está sendo nutricionista? Cara, a Luana é uma menina muito tranquila, tá? Não sou de balada, não sou de beber. Eu sou uma pessoa que sou do dia. Se vocês forem me chamar pra rolê à noite, esquece, não vou. Tá? Não é que eu não vou. Eu até vou, mas você é aquela velha que quer ir embora cedo, porque eu gosto de fazer tudo cedo. Tanto que as minhas corridas eu faço cedo porque eu gosto, tá? Então, quando ela não tá trabalhando, ela está ou treinando, ou correndo, ou lendo, ou vendo bastante vídeo no YouTube. Essa é a Luana, quando ela não está trabalhando. O que a grande maioria das vezes ela está mais trabalhando do que outra coisa, mas no pouco tempo que eu tenho, eu estou fazendo isso. Eu gosto muito de atividade ao ar livre, nem sempre foi assim, mas eu acho que conforme vai passando o tempo e a gente vai se encontrando, a gente começa a se apaixonar por outras coisas e esse estilo de vida foi uma delas, tá? Mas calma, que eu ainda vou responder essas perguntas todas, vocês vão chegar nessa parte. Por que decidiu criar um canal no YouTube? Essa é a próxima pergunta. Então, como eu falei no início do vídeo, aqui é um lugar onde a gente consegue se expressar melhor, né? Diferente das outras plataformas, o YouTube são vídeos mais longos. É a realidade, como vocês podem ver, eu tô no sofá da minha casa e a gente tá aqui batendo um papo. É algo mais íntimo, é uma troca mais real. E assim, é um lugar onde realmente eu quero ser eu, Luana, 100% do meu tempo. Então aqui vocês vão ver a Luana real. Então, eu decidi criar para vocês realmente me acompanharem. É como se vocês estivessem acompanhando uma amiga íntima todos os dias. Aqui vai ser para isso. Lá no Instagram, é até bom. Eu comecei lá, comecei crescendo lá. Só que é isso, são vídeos mais curtos, mais rápidos. Você às vezes não consegue expressar o quanto você quer, diferente daqui. Então, é por isso que eu resolvi criar um canal no YouTube, para mostrar a real Luana e trazer algo
bom, conteúdos bons, densos pra vocês, que eu sei que vocês gostam, eu sei que muita gente tá carente de conteúdos bons que mostrem a realidade, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a internet trouxe o lado bom e o lado ruim. Então, muita gente acaba escondendo a verdadeira personalidade, né? Tentando agradar ou se moldar a algo. E não é isso aqui que eu quero passar, pelo contrário. Tanto que quem me vê aqui na internet e me vê pessoalmente vai ver que é a mesma pessoa. E é isso que eu quero manter aqui. É a realidade. Tem gente que vai gostar, tem gente que não. Mas é isso, nem Jesus agradou todo mundo e não sou eu que vou agradar todo mundo. Mas, se a maioria gostar e a maioria agradar com isso, né? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, terceira pergunta. Como a corrida entrou na sua vida? Pra quem ainda não me acompanha, não sabe, eu comecei a correr. Esse ano eu vou fazer minha primeira meia maratona, inclusive. Fiquem ligados que vai ter o vlog da minha primeira meia. Que é esse domingo, dia 28 de julho. Cara, eu tô muito ansiosa, vocês não estão entendendo. Eu tô tentando ocupar minha mente com outras coisas pra não pensar. Porque vocês sabem, né, que a mente é uma coisa que atrapalha muito. Então, mas tô ansiosa. Mas, vamos lá, voltando pro foco da corrida. Como a corrida entrou na sua vida? Eu comecei a correr, foi em 2020, final de 2024, em novembro. Minha primeira corrida. Eu já fazia muito cardio na esteira, porque eu comecei meu processo de emagrecimento, então eu sempre fiz musculação e o cardio, e eu já corria na esteira, sempre mesclava corrida e escada. Aí, uma amiga minha, ela chegou e falou, Luana, ela já tinha começado a correr primeiro do que eu, a galera já ia junto já, eu já vi as fotos. Ela falou, Luana, vamos numa próxima corrida com a gente, ver se você gosta, é muito diferente do que a gente tá acostumado, acho que é seu estilo, você vai gostar. Aí eu falei, vamos! Foi até a corrida das divas. Foi das divas? Acho que foi a corrida das divas, vou até deixar a foto aqui pra vocês verem. Das divas, foi a minha primeira corrida, 5 km. E foi engraçado, porque eu falei assim, gente, é tão cedo assim que a gente tem que acordar mesmo pra correr. Porque assim, eu já acordava cedo pra ir treinar, eu treino 6 horas da manhã. E 6 horas da manhã eu estou na academia já. Por isso que até no Instagram eu brinco, né? Falo, bom dia, madruga. Porque, cara, todo dia de manhã cedo vocês vão me ver lá. O dia que vocês não me verem, pode ter certeza que a Luana passou mal por algum motivo. Tá? É a única coisa que me faz não ir treinar de manhã cedo. Tá passando mal mesmo. Mal de não conseguir me levantar pra ir. Graças a Deus, só aconteceu isso uma vez. Peguei uma gastroenterite braba. Para isso, poucas vezes. Mas voltando à corrida. Aí, corri e, cara, acho que quem já correu sabe, a energia da corrida, o pessoal até zoa, né? Pô, você paga pra ganhar uma banana no final e uma medalha. É literalmente isso. Não deixa de ser. Só que, cara, a energia lá da corrida é totalmente diferente. Você vê várias pessoas ali correndo, cada um com seu motivo, cada um com a sua história. Mas é uma energia diferente. Você ultrapassar a linha de chegada. O pessoal fica menosprezando muito 5 km, mas todo mundo começou com 5 km, gente. Não menospreze não, tá? 5 km é muita coisa. E assim, foi meus primeiros 5 km. E eu ultrapassei, e eu nunca tinha treinado, tá? Eu fui na cara e na coragem mesmo. E assim, eu ultrapassei a linha de chegada, eu falei, cara, que energia boa, sabe? Aquele pico de endorfina bom. Aí eu assim, cara, eu gostei disso aqui. Gostei. Aí, isso foi em novembro de 2024. Beleza, essa foi a minha única corrida. Aí, depois disso eu fiquei dando trote, de vez em quando ia na praia correr. E sempre fiz 5, o máximo que eu tinha feito foram 7. Aí, cara, nunca façam isso, tá, gente? Nunca, jamais. Em dezembro do mesmo ano, eu resolvi fazer a corrida da Vera Cruz. Né? Pra quem é carioca, deve se conhecer, até pra quem não é. Mas muita gente conhece porque ela é bem conhecida. Porque ela é a corrida que acontece no dia 31 de dezembro, na corrida da virada do ano. Eu resolvi simplesmente fazer 15 quilômetros. Louca! Sem nunca nem ter treinado. Só ter corrido no máximo 7. A minha cunhada me zoou até hoje por causa disso. Ela fala, não, tranquilo. Porque quem correu 7 pode correr 15, só quase o dobro. Mais que o dobro.
Aí eu falei, vou na cara e na coragem. Minha irmã, eu fui na cara e na coragem. Quando chegou 8 quilômetros, eu estava assim, meu Deus, o que que eu inventei? Da onde eu tirei que quem fez 7 faz 15? Cara, e ali, eu dei tudo de mim e eu corri os 15. No dia seguinte, fiquei quebrada? Com toda certeza, fiquei quebrada, né? Porque ninguém sem consciência vai fazer uma corrida de 15 quilômetros e não vai se preparar, né? Só louca aqui. Minto, conheço muita gente louca também, mas não façam isso. Mas assim, cara, aquilo, quando passou dos 8, é totalmente, além do físico, né, que eu não estava preparada, mas muito foi do psicológico. E eu o tempo todo conversando comigo com Deus. E eu falei, Deus, me dê forças pra acabar isso aqui. Eu só quero acabar. E cara, quando eu falei isso, depois do 8º quilômetro, apareceu umas 3, 4 pessoas de diferentes estados conversando comigo durante a corrida. Exato, foram essas 4 pessoas, essas pessoas diferentes que me ajudaram a terminar. Porque elas viram que eu estava falhando e todas elas me puxaram, todas elas passavam por mim, falavam, bora, não desiste não. Já passou da metade já, agora é só a cabeça, vem aqui, ó, vem num trote junto comigo. Vamos conversando que distrai, de onde você é? Ah, cara, eu falei com um cara que era de Portugal. Você tem noção que essa corrida é tão conhecida que veio gente de outro país. Outro país. Aí ele falando, ah, você treina sua primeira corrida? Eu falei, minha primeira corrida é de 15. Aí ele falou, é assim mesmo, depois que você acostuma, você vai ver que é a melhor coisa da sua vida, a melhor sensação do mundo. E, cara, passou ele, aí eu vi que, tadinho, né, ele tava se segurando pra correr por causa de mim. Eu falei, não, pode terminar que eu tô bem agora, e realmente tava. Aí ele falou, tá bem mesmo? Eu falei, não, eu tô bem. Ele falou, não, tá tranquilo, então vou deixar você aí, mas não desiste que tá acabando. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele foi, do nada apareceu um casal do meu lado. Aí eles começaram também a conversar, aí ficaram comigo, conversando, acho que quase, 1 quilômetro inteiro comigo. Fora o cara que já tinha passado. Aí depois deles apareceu mais uma menina que conversou uns 5 minutos comigo. E a gente ficou conversando. Vou pegar aqui uma almofada. Ai, pra ficar bem confortável. Porque eu gosto de falar, gente. Vocês vão ver que eu gosto muito de falar. Aí, beleza. Depois disso, dessa menina, no túnel, porque teve uma hora que foi, pra quem não conhece, né? A corrida foi lá no aterro do Flamengo. Aí a gente iniciou-se no aterro do Flamengo. Só que chegou uma hora que tinha um túnel que eu não estava contando com esse túnel. Gente, eu nunca tinha treinado na vida, muito menos subida e descida, tá? Fui muito louca, tá? Por isso eu falo, não façam isso. Mas isso me fez ver a corrida com outros olhos. Chegou no túnel, cara, apareceu, juro que essa 4ª pessoa na corrida foi um anjo na minha vida. Ela ficou o restante da corrida inteiro do meu lado, pra me dar força. Porque a menina nitidamente poderia ir tranquilo, porque ela já tinha feito outras. Já tinha feito meia, maratona, então ela ficou comigo, literalmente. A gente começou o túnel, ela falou, ó, agora aqui você vai controlar seu pace, controla seu passo, não vai no embalo na corrida, porque depois quando a gente tem a volta você vai cansar. Vem aqui comigo, vamos conversando, não sei o quê. Aí ela foi me segurando. Na hora da subida, ela falou, ó, vem controlando a passada, aqui, ó. Controla a passada devagarinho. Isso. Cara, ela foi conversando. Quando faltou o último quilômetro pra acabar, eu falei, eu tô bem, pode finalizar sua corrida no seu tempo. Obrigada pela ajuda. Cara, ela terminou e ela ficou me esperando lá. Quando eu cheguei e passei a linha de chegada, ela me deu parabéns pela minha primeira corrida. A gente tocou o Instagram. Eu sigo ela até hoje, ela também me segue, ela é de São Paulo. Ela já tinha feito... Eu sempre esqueço o nome da mais famosa de São Paulo, que também acontece no final do ano. Enfim, eu vou botar aqui o nome aqui nos comentários, porque eu agora de cabeça não lembro, mas ela é muito famosa. E ela já tinha feito lá e foi a primeira vez dela no Rio. Aí ela falou, você foi bem, treina que você vai além, você pode muito mais que você imagina. Porque você conseguiu o que muita gente não consegue. Cara, eu sei que ela falou comigo, eu chorei com criança. Mas depois disso eu falei, cara, tá aí algo que eu me identifiquei muito, é algo que eu gostei de verdade. Porque assim, chega uma hora na corrida que você entra num estado de flow, né? Que a galera fala. E naquele dia eu não senti isso porque, óbvio, eu estava preocupada em terminar a corrida. Mas depois, quando eu fui fazendo mais corridas e fui praticando, só quem já correu e já passou por isso entende.
você consegue se conectar com o seu corpo, que você, parece que tudo se alinha, sabe? Sua respiração, sua mente, sua passada, e você só vai, parece que o corpo só tá flutuando, sabe? E eu senti isso outras vezes e me apaixonei, comecei a gostar da corrida. E muito por causa desses 15 quilômetros aí, meus primeiros 15, tá? E hoje eu já vou fazer a minha primeira meia maratona. E, cara, hoje eu fico correndo assim, já fiz 15, já fiz 18, tá treinando, né, pra meia. E eu fico pensando nessa corrida, eu falei, cara, tem noção que na minha primeira vez correndo 15 quilômetros eu passei tanto sufoco e agora eu consigo fazer isso de boa, né, comparado aos 15? E feliz, tranquila. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero, é isso. Por isso que eu me apaixonei pela corrida. Deixa pra próxima pergunta, gente, porque a gente pode falar vídeos longos, mas senão eu fico aqui, falei, eu gosto de falar. Vamos lá. Como foi sua história com a nutrição? O que te motivou a fazer essa faculdade? Ai, gente, quem já é do Instagram já conhece essa história de cabo a rabo. Porque assim, o que me motivou a fazer essa faculdade foi puramente pelo dinheiro, tá? Porque na época que eu me formei no ensino médio, eu terminei? Formou, enfim, no ensino médio, eu tava procurando a faculdade que eu ia fazer. E minha mãe já tava assim, minha mãe sempre foi rígida com o estudo. Hoje em dia eu agradeço muito por ela. E ela sempre falou, bora Luana, o que você quer fazer? Já tá chegando, você já tá pra se formar. E aí, decidiu o quê? Vai fazer o que da sua vida? E eu tinha pensado em fazer estética. Só que na época, se eu não me engano, eu não tinha graduação de estética. Eu não achava em lugar nenhum. Só tecnólogo. E ela queria, porque como minha mãe ia pagar, ela queria, porque eu queria que eu fizesse uma graduação. Ah, Luana, você fez Enem? Fiz, gente. Só que, infelizmente, a rede pública na época tava tendo muitas greves. Muitas mesmo. E eu falei, cara, tanto eu quanto minha mãe, a gente falou, se a gente for esperar, você vai demorar muito pra se formar. Então, vamos tentar um FIES, pela sua nota de corte do Enem, e a gente paga a faculdade pra você se formar o mais rápido possível. Esse foi o nosso combinado. Por isso que eu não fiz uma faculdade pública. Aí, beleza. Só que eu sempre gostei da área da beleza, sempre gostei de cuidar da parte estética. Aí eu pensei em fazer educação física. E eu gostei, e assim, é engraçado porque, Luana, você fazia atividade física? Não, a única coisa que eu fazia naquela época era dança. Eu adorava dançar e ainda amo dançar, que é algo que eu quero voltar a fazer mais no futuro, quando eu organizar minha vida, né, meus horários. Mas enfim, só que, até perdi o raciocínio, gente. Que loucura. Ah, tá. Só que nunca tinha feito musculação, né, em si. Aí eu falei, cara, vou fazer ou não vou fazer? Aí comecei a pesquisar um pouco sobre. E infelizmente, gente, é uma profissão linda, tá? É uma profissão que salva vidas. Todo mundo daqui, uma vez na vida, tem que fazer musculação e tem que fazer pra vida, tá? É saúde, não é só estética, é saúde. Isso é uma coisa que a ciência explica. A pandemia mostrou, tava aí pra isso. E todo mundo tem que fazer. Você gostando ou não, você precisa da musculação. E infelizmente esses profissionais não são valorizados, tá? Um profissional de educação física de salão, por exemplo, não ganha muito bem. E, por causa disso, eu acabei descartando a educação física, porque eu tava pensando nisso aqui. Aí eu pensei em nutrição. Gente, a louca falou assim, nutrição, por quê? Vou cuidar da alimentação das pessoas, vou ajudar elas com a parte estética delas de um jeito ou de outro. Foi só isso que eu pensei. Só que na época, eu nova, né, e... Cara, eu juro, eu não sei o que passou na minha cabeça, no caso não passou, né. Eu não conhecia ninguém que tinha feito nutrição, eu já tinha passado por algumas nutricionistas, porque eu nunca fui uma pessoa magrela, mas também nunca fui uma pessoa obesa. Só que tem uma época da minha vida que eu comecei a comer muito. Engordei, né, gente? Se a gente come muito, não faz atividade física, a tendência né? Se você comer mais do que você gasta, você engorda. Engordei. Então, passei por algumas nutricionistas. Fiz essa montanha-russa de engorda, emagrece, porque algumas que eu passei foram umas dietas muito restritivas. E, infelizmente, gente, eu não sou a favor de dietas restritivas, porque
a longo prazo não é sustentável. Aí eu falei, mas por que não fazer nutrição? Eu tinha uma nota boa de corte, fomos na época para a faculdade, né, da entrada para ver. Acabei fazendo na Estácio, porque financeiramente ficou viável para minha mãe pagar. E comecei a fazer. Gente, no primeiro ano de faculdade, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Porque assim, faculdade, ela já te dá o ensino de uma forma geral. Depois que você se forma, que você entra na pós para fazer algo mais específico e fazer cursos, né, direcionados para a área que você realmente quer. Só que no primeiro ano foi geralzão, tanto que tinha a galera da educação física, a galera de fisioterapia, a galera de enfermagem junto. Minhas aulas eram no auditório, para vocês terem ideia de tanta gente que era, porque era um conteúdo muito, como posso dizer, diverso, amplo, para essas especialidades, enfim. Então, assim, eu estudava, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu fiz besteira. Não gostava de nada que eu estava estudando. E depois passou esse primeiro ano, né, eu fiz dois períodos, né? Porque, gente, eu nem lembro mais agora como que é que funciona. Mas isso, o primeiro período eu fiz até metade do ano, me formei, entrei de férias, né? Passei de ano. Aí o segundo período eu fiz na metade do ano até o final e finalizei. Pra começar o outro ano. Tanto que a faculdade era pra terminar em 4, eu terminei em 5. Que enrolei. E acabei me formando na pandemia, tá? Só pra encurtar um pouco a história. Só que aí quando eu fui chegar pra conversar com a minha mãe, aí ela falou, não, você vai terminar. Você vai. Tu não vai ficar toda hora de faz faculdade, tranca e vai, começa outra, e tranca, começa outra. Ela falou, não, você vai terminar. Cara, eu só sei que eu fui terminar, eu fui me formar na pandemia. No início na metade da pandemia, a pandemia começou em março de 2020, eu me formei na metade do ano. Peguei meu diploma no final do ano. Foi isso? Isso. Peguei meu diploma no final do ano. Aí, só que na época, eu não segui carreira. Eu peguei o diploma, dei pra minha mãe e falei, vou fazer outra coisa agora, né? Me formei, fiz o que você queria, vou me formar. E vou fazer outra coisa, muito rebelde, né, gente? Essa sou eu. Mais nova, tá? Com o diploma guardado na gaveta. Aí, nisso, eu fui fazer cursos na área da beleza. Fiz curso de sobrancelha, design de sobrancelha. Fiz curso de massoterapia, para trabalhar com massagem. Fiz curso de tanto micro de sobrancelha quanto micro labial. E, por último, eu fui fazer curso de cílios, que é o que eu comecei realmente a trabalhar. Em 2021, como eu finalizei a faculdade na metade do ano, na metade do ano de 2020, né? Em 2021, eu fiz... gente, no final de 2020, que já estava liberado usando máscara, eu fiz curso de cílios. E em 2021, início de 2021, eu comecei a atender na minha casa cílios. Fazia muito modelo para praticar, né? Depois que eu peguei o jeito, comecei a atender em vários espaços. Até que em setembro de 2021, comecei a atender no estúdio da Carol Martins, que é aonde eu atendo até hoje. A Lancha não nutricionista sou, mas eu estou em processo de transição. Então, de 2021 até hoje, eu trabalhei com cílios, ainda trabalho, mas de junho do ano passado que eu comecei a atender nutrição. Por quê? Aí que entra, acho que até uma pergunta aqui. Cadê? Ih, gente, perdi a pergunta da menina. Tá aqui. Conte sobre o que te motivou a entrar nessa vida fitness desde o início. Acaba calhando porque eu tenho que explicar minha história. Porque, assim, janeiro de 2023, eu estava muito acima do meu peso.
Eu tenho 1,56 m. Quem me vê no Instagram acha que eu sou super alta, mas não, eu sou baixinha, tá? Em janeiro de 2023 eu procurei uma endócrino para fazer exames de rotina. E porque eu estava incomodada com o meu peso. Aí fizemos os exames. Quando eu voltei na endócrino, pasmem, né? Pasmem não. Óbvio que isso ia acontecer, até pelo tudo que eu comia e puxar muito acima do meu peso. Eu estava com resistência à insulina e pré-diabética. Assim, no limiar, gente, já com quase uma menina de 26 anos, pré-diabética, quase diabética, por negligência. Por totalmente negligência. Então, assim, ali eu tomei um choque. Ela falou, ou você muda agora, ou você vai estar nova, com 26 anos, diabética. Ou você muda agora, ou você muda agora. Você não tem mais tempo de decisão. E assim, essa endócrina, gente, eu tô com ela até hoje. Ela sempre, que é a Isis, ela sempre esteve ali comigo no início e ela sempre me motivou. E hoje em dia, fica uma indicando o paciente pra outra, porque assim, eu gosto muito do trabalho dela, muito mesmo. E depois que eu comecei a atender, ela também viu toda a minha dedicação, ela tá na minha trajetória desde o início, então ela sabe, então ela me indica também muitos pacientes. Eu agradeço até ela por isso. Mas voltando aqui à história. Então, assim, quando eu comecei meu processo, eu não atuava, tá? Não atuava, tanto que eu procurei outras nutris para me ajudarem, pra vocês terem ideia. E no primeiro ano de 2023, tudo foi a endócrina e outras nutricionistas. Eu passei por duas, muito boas. Ah, Lana, por que você ficou com as duas? Porque às vezes não encaixava o horário, eu trabalhava muito. E as duas eram maravilhosas, maravilhosas. E elas tinham o mesmo jeito de trabalho, então acabava dando certo. Não façam isso, tá? Escolhe uma e fica com uma. Só que eu acabava ficando nesse ping-pong pela minha questão de horário mesmo. Mas as duas eram maravilhosas e me ajudaram muito. Só que eu comecei a estudar, voltar a estudar. Principalmente o meu caso de pré-diabetes. Então, conforme eu fui estudando e fui entendendo e fui pegando outros conteúdos também para estudar, eu me apaixonei pela nutrição. Coisa que não tinha acontecido lá atrás quando eu fiz a faculdade. Porque foi o que eu falei, lá na faculdade é um âmbito muito grande. É um leque muito amplo, né, no caso. Então você acaba não indo para coisas específicas. Eu comecei a estudar coisas específicas que eu gostava, que me interessava, e isso foi me atraindo para a nutrição. Principalmente para a área esportiva. Por quê? Porque quando eu descobri esse caso de resistência à insulina, eu fui para academia. Abri uma academia do lado do meu condomínio onde eu moro. E, inclusive, meu noivo é coordenador, hoje em dia ele é coordenador de lá, mas ele começou lá como professor. Ela abriu em outubro de 2022. Eu fiz minha inscrição em outubro de 2022. Só que era aquilo, né? Até você realmente começar a engrenar, demora. Eu comecei mesmo de ir todos os dias em 2023, janeiro de 2023. Depois que eu tive essa minha consulta com a endócrina. Antes disso eu ia. Falava, esse horário eu não curti. Comecei da noite, porque eu não gostava de acordar cedo. Quem me conhece há anos, você sabe que eu não gostava de acordar cedo, tá? Mas tudo é um processo, eu falo pra vocês, gente, tudo é um processo na vida. É isso, é foco, determinação e querer. Não é fácil. Pra mim, no meu início, não é fácil. As pessoas me olham hoje em dia acordando cedo, indo pra academia de segunda a sábado, acham que eu sou assim desde sempre. E não, gente, eu não sou assim desde sempre. Eu era totalmente diferente da Luana que é hoje em dia. Sério, mas eu prefiro essa versão agora, tá? Essa versão agora é mais saudável, tem mais ânimo, tem mais disposição, é mais feliz, tá? Mesmo acordando 5 horas da manhã pra poder treinar. Sério. Mas voltando aqui, ó, assim. Aí eu voltei a estudar, me apaixonei. Aí eu falei, cara, acho que a minha mãe tava certa. Nisso eu comecei a procurar cursos voltados para nutrição esportiva e saúde da mulher. Comecei a estudar mais sobre, conforme fui estudando, fui me interessando. E em 2024, setembro ou agosto de 2024, eu fui procurar uma pós. Tanto que eu mandei mensagem para uma das nutris, porque a outra, infelizmente,
ela parou de atuar, ela casou, enfim, aí acabou mudando de profissão, alguma coisa assim. Não entrou mais a fundo, né? Ela só avisou os pacientes dela, mas a outra que atua até hoje, maravilhosa, ela me indicou a faculdade Uniguaçu, que é onde eu faço pós ainda, eu termino esse ano, graças a Deus. Já estou pensando em emendar outro, estou. Mas eu termino esse ano, que eu faço pós de nutrição, estética esportiva e saúde da mulher. Aí eu comecei a procurar pós, ela me indicou, fui atrás e gostei dessa. Pelos conteúdos, enfim, era muito o que eu queria aprender. E porque o meu foco são em mulheres, ajudar outras mulheres a mudar o estilo de vida delas, assim como eu consegui mudar o meu e mostrar que a nutrição é muito mais do que a galera planta por aí. A nutrição realmente muda a vida, gente. Sério. E assim, foi o que eu falei, você não precisa se restringir para poder emagrecer. Você não precisa, você pode ser feliz sendo saudável. Eu sou a prova viva disso. Porque eu continuo comendo meu hambúrguer, continuo comendo minha pizza, mas também amo um pratão de salada, que quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre posto lá meu jantar, que é meu pratão de salada, com a minha batata inglesa na airfryer, o meu macarrão na airfryer, que crocante, fica uma delícia, tá? Quando eu tô a fim de fazer um lanche, eu faço um hambúrguer caseiro em casa e como. E é isso, gente, nutrição é equilíbrio. Você pode tanto comer sua pizza bonitinho, quanto você pode comer um pratão de salada e ser feliz, tá? É só saber ter equilíbrio. O problema é que as pessoas querem ser 880. Ah, eu tenho que cortar carboidrato para emagrecer. Mentira. Eu perdi 15 quilos comendo carboidrato todos os dias, comendo pão todos os dias. Tá bom, senhora? E pré-diabética. Exato. As pessoas plantam algumas coisas aí que não fazem sentido, mas não é assunto para esse vídeo nesse momento. E também não tô aqui para isso nesse momento. Mas eu estou prova viva que dá, tá? Confia. Você tem que querer. É o que eu falo para as pessoas, você tem que querer. Mas dá. Mas resumindo, acabei me apaixonando por causa disso, pelo meu processo. Eu voltei a estudar nutrição por causa de mim, do meu processo de emagrecimento. Até por ver minha mãe e minha tia passando pelo processo de menopausa, que estava difícil para elas. Então, eu também procurei essa pós para ajudá-las. Meu foco hoje em dia é a nutrição esportiva. É uma área que eu gostei muito e gosto. Eu pratico esporte, né? Eu pratico corrida, faço treino de musculação e acabei ficando apaixonada. Então, eu venho me dedicando muito a essa área. E basicamente essa é a minha história. E hoje em dia eu tenho 2 profissões atualmente. Pretendo futuramente, com a coisa de hoje não, pretendo futuramente ser 100% nutricionista, tá? É uma área que eu me encontrei, eu amo, agradeço muito a minha mãe, inclusive ela fala, ainda bem que eu não deixei você desistir, tá vendo? Se eu tivesse deixado você desistir naquela época, você não tava agora aí onde você tá. E realmente, eu agradeço muito a ela por não ter me deixado desistir. Porque se não fosse a minha mãe, eu teria desistido e hoje em dia eu estaria arrependido de ter, naquela época, largado, né? A faculdade tem que começar agora do zero, né? Mas vamos lá para a próxima pergunta. Perguntaram, como é ser esposa de um personal? Ele monta seus treinos e você monta a dieta dele? Pois é, como eu falei, eu sou noiva e ele é profissional de educação física. Todo mundo faz fala a mesma coisa, né? É o como perfeito. Realmente, às vezes não, porque às vezes a gente acaba se cobrando muito dos 2 lados. Mas, cara, querendo ou não, é muito bom, porque vocês acabam estando em sincronia. Nós 2 gostamos muito do esporte. Quando eu comecei a correr, ele começou a me acompanhar, principalmente nos treinos, porque sou carioca e eu gosto muito de correr na orla da praia. Então ele sempre me acompanha. Ele não é uma pessoa que gosta de acordar cedo. Ele gosta de fazer as coisas de manhã, mas ele não gosta de acordar tão cedo igual eu acordo. Mas ele sempre me incentivou. Ao contrário de mim, o Igor sempre amou atividade física. Tanto que ele fez luta, ele é faixa preta de judô, ele quis cursar educação física, ele sempre gostou de treinar. Tanto que na época ele treinava e eu ficava em casa dormindo, né? Quando eu passava o final de semana na casa dele, ele ia treinar e ficava em casa dormindo, pra vocês verem o quão sedentário eu era. Só que, graças a Deus, hoje em dia, os 2 gostam das mesmas coisas. Quando tem Arnold, os 2 ficam doidos querendo ir pro Arnold pra poder ver, né? E lá no evento, é um evento muito legal.
pra quem gosta de esporte. E é bom. E sim, ele monta todos os meus treinos de musculação. É o Will que monta. E eu monto o plano alimentar dele. Todo mês a gente passa por atualização. A gente tira fotos, tira as nossas medidas. A gente pergunta pro outro qual a estratégia do outro agora, o que o outro quer, quais são os detalhes. E isso é bom. Ainda mais agora que eu estou na área, que eu estou indo pra corrida. Ele tem me ajudado nessa parte, porque os treinos de corrida, querendo ou não, você precisa da musculação, você tem que fortalecer o seu corpo. Mas os treinos são um pouco diferentes do que eu estava. Eu estava muito indo para a área do fisiculturismo, né? E agora eu estou indo para um outro caminho. Então, os treinos vão começar, principalmente vão começar a mudar um pouco agora, só que agora a gente vai entrar mesmo a fundo. Inclusive vão ter treinos aqui, tá? Fiquem ligados que vão ter treinos sobre isso aqui, junto com ele. Falei, vai ter muita coisa boa pra vocês. A outra pergunta. Como você se vê daqui a 5 anos? Essa pergunta aqui, quando eu vi, me pegou. Porque eu nunca fui uma pessoa de pensar tanto assim lá na frente. Eu sei onde eu quero estar, com 40, 50 anos, eu quero estar bem, com uma qualidade de vida boa. Não precisando estar no desespero de trabalhar para poder sobreviver. Isso eu sempre soube. Mas assim, eu nunca me vi assim, muito além. Eu sempre fui de deixar as coisas acontecendo assim e fazendo. Mas eu me vejo daqui a 5 anos. Vou fazer 29 esse ano, então 34. Cara, eu me vejo vivendo 100% do digital. É uma coisa que eu me encontrei também, é outra área que eu me encontrei. Inclusive, é muita coisa da Luana de 18 que ela falava, se ela se visse agora, ela falava, você tá louca. Você tá totalmente louca. Mas, cara, você nunca pode dizer nunca pras coisas, tá? Nunca diga nunca. As coisas fazem assim, ó, o mundo faz assim, que você nem imagina. Tu toma um sacode, tu não sabe nem de onde foi. Mas eu me vejo vivendo 100% digital. Uma corredora, muito corredora, e vivendo 100% da nutrição, tanto digital quanto da nutrição. É assim que eu me vejo. E é o que eu busco e é o que eu tô metendo as caras e correndo atrás. É nessa Luana aí daqui a 5 anos que eu tô focando. Ai, gente, vocês fizeram umas perguntas muito intensas. Agora essa aqui também. Entre corrida e musculação, qual o seu preferido? Cara, é difícil. São 2 áreas que eu gosto muito. E assim, eu comecei na musculação, né? E eu sempre tive vontade de subir aos palcos e me tornar uma fisiculturista. Só que é uma área, infelizmente, muito cara, né? Você ser uma atleta de fisiculturismo é muito caro. E eu sempre gostei de me desafiar, de ver até onde meu corpo vai, da alta performance mesmo, sempre gostei. Então, quando eu descobri a corrida, e que querendo ou não, um esporte relativamente barato, né, comparado a... Eu falo isso assim, porque tênis bons que a gente gosta são bem caros. E hoje em dia tá pior. Mas comparado ao fisiculturismo, é mais barato. Então, eu sou apaixonada de coração pela musculação. Tanto que eu continuo treinando e uma das coisas que eu pedi pro Igor foi, por favor, só não me deixe de me colocar na musculação. Eu sei que os treinos são diferentes, mas não me deixe de botar pelo menos um pouquinho na musculação. Mas hoje em dia, o meu principal foco é a corrida. No entanto que eu estou abrindo mão de treinos, né, de diminuir a intensidade dos meus treinos pela corrida. Então, posso dizer que o meu preferido no momento está sendo a corrida. Que difícil decisão, mas é verdade. Ai, Deus. Aí me perguntaram, né, quais são os seus favoritos? Cor, comida, lugar, filme, look e animal. Minha cor preferida, gente, é o que vocês vão me ver sempre usando. Tons de nude, marrom, são minhas cores preferidas. Marrom, pra mim, é minha cor preferida. Então, é essa. Comida, estrogonofe. É a minha comida preferida.
com toda certeza, tá? Se for salgado, se for de salgado e doce, salgado, estrogonofe. Doce, chocolate. Eu sou chocolatra. E meu paladar todo voltado pro doce. Eu sou uma formiga, tá? Sou mesmo. Por isso que é diabetes. Além de estar muito acima do peso, eu comia muito doce, né? Mas eu sou chocolatra até hoje. Eu me controlo mais, né? Tem receitas fits doces que você consegue amenizar os danos. E é isso que eu faço. Mas eu sou chocolatra. Lugar favorito. Cara, eu ainda não tenho lugar. Minto, eu tenho um lugar favorito, assim, que é inclusive o meu sonho em conhecer, que eu ainda não conheci. Mas que, se Deus quiser, logo, logo eu estarei lá. Que é Orlando. Cara, eu sou apaixonada nesse lugar. Eu nunca fui. Mas tudo que eu pesquiso, eu vejo. E quando eu paro pra conversar com pessoas que vão pra lá, eu fico igual uma criança, assim, ó. Então eu posso dizer, mesmo não tendo ido, que o meu lugar preferido é lá. Filme. Se ela dança, eu danço. Qualquer um deles. Como eu falei, eu sempre fui apaixonada por dança. Então esses filmes de dança marcaram minha adolescência. Eu sou apaixonada nesses filmes. Se botar até hoje eu vou parar, vou assistir, vou fazer uma pipoca e vou assistir. Meu filme preferido. Look, todos os esportivos. Quanto mais esportivo o look, melhor. Se eu pudesse viver de roupa de academia, eu vivi. Sério. Tanto que a minha tia e minha mãe gostam muito de se vestir, né? E minha tia gosta muito de social. Aí quando ela me vê com look esportivo, ela fala: você tem que se portar como uma boa nutricionista, tem que melhorar sua vestimenta. Eu falo: tia, eu vou ser uma nutri esportiva, literalmente. Até do jeito que veste. Mas todos os looks são muito básicas, gente. Né? Tanto que eu tô aqui conversando com vocês, eu tô de casaco. A única coisa que eu melhorei foi minha cara. Né? Porque ninguém precisa me ver com cara de morte. Animal preferido, cachorro. 100%. Pra mim é literalmente o melhor amigo do homem. Todos os cachorros que eu tive que passaram ao longo da minha vida, todos eu tive uma boa conexão. Graças a Deus, meus cachorros sempre foram muito carinhosos. O cachorro que eu tenho, né, que no caso, pra minha mãe, é o Thó, é um Shih Tzu. Esse cachorro, se você pegar no colo, ele vai ficar no seu colo e só sai se você tirar. Ele não sai. Ele é um neném, literalmente. Eu até tatuei ele aqui, não sei se vai dar pra ver. Eu tenho ele aqui tatuado. Ó, tá vendo? E até a patinha torta dele a gente colocou, porque ele senta igual foca, né? Ele fica assim. Ele literalmente assim. Ai, deixa eu ver se eu respondi tudo, gente. Porque vocês mandaram muitas perguntas. Aí eu selecionei algumas, senão o vídeo já vai ficar longo, porque eu falo pra caramba. Mas com certeza vai ficar mais longo. 5 anos, o que te motivou, já falei. Como diferenciar a fome física da fome emocional e lidar com ansiedade? Gente, fome física é aquela fome que a sua barriga ronca, você quer comer realmente comida, o que tiver pela frente você vai querer comer porque você quer matar a sua fome. Ela dá sinais, tem gente que sente dor de cabeça, você começa a sentir fraqueza. Isso é fome física. Fome emocional, você tem desejo por comer algo específico. Estou a fim de comer um chocolate. Ah, tô com fome, mas você come qualquer coisa agora? Se te der pedra, você vai comer? Não, eu tô com fome e quero comer um hambúrguer, então você não tá com fome, você tá com vontade de comer. Essa é a fome emocional, normalmente vem por uma ansiedade. Tem gente que come porque tá feliz, tem gente que come porque tá triste. Então, essa é a diferença. Fome, que você realmente, você come qualquer coisa que te derem, porque você quer matar a sua fome. Quando você tem fome por algo específico, não é fome. É vontade de comer para você acalentar o seu coração por algo. Principalmente é isso. Como lidando com a ansiedade. Muita gente acaba ficando ansioso e belisca muito. Come chiclete, come bala, fica o tempo todo abrindo a geladeira. E ansiedade, gente, eu acho que pode se dizer que é o mal do século, né? A grande maioria das pessoas estão ansiosas, mas é por causa disso. Todo mundo tá sempre correndo, ninguém para relaxar, para respirar um pouco. Todo mundo quer pra ontem tudo, até a rede social, os vídeos são rápidos, as pessoas passam assim a tela, ninguém quer parar pra assistir. Por isso que eu falo que o YouTube é uma plataforma que as pessoas que gostam de vídeos longos param pra assistir. Normalmente as pessoas estão parando quando estão almoçando, jantando, lanchando, tá numa esteira,
Enfim, seja, a pessoa tá parada realmente, ela quer ver aquele conteúdo. Mas as pessoas estão tão ansiosas que elas estão vendo vídeos muito rápidos. Se você faz um vídeo um pouquinho mais longo, de 1 minuto e meio, às vezes no Instagram, que 1 minuto e meio já é rápido, gente. Porque aquilo tudo ela é pra ontem, rápido. Então as pessoas estão sempre agitadas. Então, isso acaba desenvolvendo ansiedade. E assim, a melhor forma de você lidar com elas, primeiro, se você não tem condições de fazer terapia, que eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, ainda mais hoje em dia, que terapia e nutrição andam juntos, que muita gente precisa resolver o problema dela alimentar, primeiro tratando a mente. E para você tratar a mente, você precisa de uma ajuda. Tem gente que acha que terapia só com gente doida é uma pessoa que não tem formação. Todo mundo precisa de ajuda, tá? Então, se você não tem condições de fazer uma terapia nesse momento, primeiramente, senta, trabalha a respiração. Tem até vídeos ensinando a trabalhar a respiração. Inspire, respira com calma. Para um pouquinho. Larga o telefone quando você está comendo. Concentra na sua comida, no que você tá. Porque às vezes você terminou de comer, teu cérebro nem processou ainda que você terminou de comer. Porque você tá aqui na tela e você não tá vendo o que você tá fazendo. Aí você termina de comer e fala, nossa, tô com fome ainda. Não, teu cérebro não deu tempo, porque você tava assim, ó. Levei o garfo indo direto pra boca e tu olho aqui. Não tava nem dando tempo nem você mastigar. Tu nem sabe o que tava mastigando. Então, assim, primeiramente, desacelera. Tá? Se acalma, respira, presta atenção. Tenta tirar um momento de concentração, faz uma leitura. Tá? Você tem que desacelerar. Isso vai ajudar muito a controlar essa ansiedade, sério, tá? Porque esse é o mal das pessoas hoje em dia. É a ansiedade, querer fazer tudo pra ontem, correndo. Para um pouquinho, desacelera, tá? E, gente, acho que eu consegui responder a maioria das perguntas que eu achei legal pra poder trazer aqui pra vocês. Até pra me apresentar, pra quem não me conhece. E, como eu falei, vai ter muito conteúdo legal aqui. Toda semana eu irei postar algo, tá? Um conteúdo maneiro. Aqui vai ter muita coisa boa sobre rotina, como eu falei. Vídeos de treino, vou chamar o Igor aqui pra poder... a gente vai estar treinando juntos, ele vai estar dando dicas de ângulo, de amplitude, de mobilidade. Enfim, vai ter muito conteúdo legal. Vídeos assim, sempre vou estar trazendo alguém de fora. Para orientar vocês, a dica de vocês, a parte de nutrição é comigo, mas essa parte assim de treinos e essa parte do físico, né? Da performance não é minha área, mas eu sempre vou trazer alguém para dar essa aula para vocês. Então vai ter muita coisa boa, muita coisa legal. E é isso, gente. Aqui é a Luana CPF, tá? Não CNPJ. Vocês vão me acompanhar aqui, vira e mexe quase sempre. E eu espero que vocês gostem. E pra quem ainda não me segue, o Instagram tá no link, né? Tá na descrição. E já segue lá pra vocês também me acompanharem no meu dia a dia. E é isso, gente. Até a próxima.